Boa noite a todos. Reunidos estamos para estudar o livro O Consolador. Hoje nós vamos retomar a questão de número 121. Hoje, 1º de outubro de 2018. Rogamos que o nosso Senhor Jesus e os amigos espirituais possam nos conduzir em mais esse trabalho. O meio ambiente influi no espírito. O meio ambiente em que a alma renasceu, muitas vezes constitui a prova expiatória, ou seja, meio ambiente. Se eu reencarnei em Manaus, nesse calor, nesse inferno melequeiro, expiação, tá? O meio ambiente em que a alma renasceu, muitas vezes constitui a prova expiatória, mas eu posso reclamar do calor de Manaus, mas vai nascer lá na África. Ou então lá no nosso Nordeste, lá nas caatingas da vida, mas lá no sertão. Imagina reencarnar no interior do Amazonas. Então, por isso é que ele diz, o meio ambiente em que a alma renasceu, muitas vezes constitui a prova expiatória. Então, não é acaso que aquele irmão nasceu agora no Haiti, justamente no período que ia acontecer todo aquele terremoto lá, com poderosas influências sobre a personalidade, porque o meio ambiente que a pessoa nasceu, isso vai influir na personalidade do nosso irmão nordestino, do nosso ribeirinho, do nosso irmão que nasceu no continente africano, na parte mais empobrecida, o irmão que nasceu no Oriente Médio, ali, naquele movimento de guerra, de preconceito. Tudo isso vai influenciar na conduta daquele ser humano, na personalidade daquele ser humano. Então, não tem erro não, tá? A escolha não é aleatória. Olha, esse grupo vai nascer lá em Manaus, no período mais quente possível. Olha, esse grupo aqui vai nascer lá no Oriente Médio. Essas mulheres aqui, muito bicudinha, vão nascer lá no Oriente Médio. Usar burca. E por aí se vai. Sobre a personalidade. Faz-se indispensável que o coração esclarecido coopere na sua transformação para o bem, melhorando e elevando as condições materiais e morais de todos os que vivem na sua zona de influenciação. Olha aí, melhorando e elevando as condições materiais e morais de todos os que vivem na sua zona de influenciação. Tá vendo? O meio ambiente influi no espírito? Influi ou não influi? Muito ou pouco? Promovendo inclusive a expiação. O que se deve fazer para o desenvolvimento da intuição? Porque mediunidade é uma predisposição orgânica. Eu nasço com a predisposição orgânica para a psicofonia, para a psicografia, para a psicovidência, para a psicoaudiência, para as materializações. Esse é um processo orgânico, físico. Eu não tenho como desenvolver isso, eu posso educar. Mas a intuição eu posso desenvolver. Então a pergunta é, o que se deve fazer para o desenvolvimento da intuição? Ele diz, o campo de estudo perseverante, com o esforço sincero e a meditação sadia, é o grande veículo de amplitude da intuição, em todos os seus aspectos. Então, se eu quero desenvolver a intuição, o primeiro passo foi o quê? Perseverante. Não é aquele que oscila, não. Há uma continuidade. Foi exatamente esse movimento que Saulo de Tarso fez. 3 anos no deserto. No deserto. Não tem nada para se fazer. Só fazer o processo da tecelagem, dormir e estudar. Trabalho, repouso, estudo. Trabalho, repouso, estudo. Não tem diversão, não. E estava ele sozinho, acompanhado de um casal.
Nem dor de cotovelo ia dar para sentir. Então, era um estudo perseverante, eles estudavam todos os finais de tarde, todos os dias, com esforço sincero, tá? Então quer dizer que tem um esforço mentiroso, o esforço falso. Com o esforço sincero e a meditação sadia. Então tem meditação que não é sadia. Ele diz que esse é o grande veículo da amplitude da intuição, em todos os seus aspectos. Então é todo o movimento interno, estudo, esforço e meditação. Deve o crente, aquele que crer, criar imposições absolutas para si mesmo, no sentido de alcançar mais depressa a perfeição espiritual? Então, aquela pessoa que crê, ele deve criar imposições absolutas para si mesmo, no sentido de alcançar mais depressa a posição espiritual, a perfeição? O crente deve esforçar-se o mais possível. A palavra, ele está repetindo o livro dos Espíritos, o esforço, o mais possível. Mas, de modo algum, deve nutrir a pretensão de atingir a superioridade espiritual completa de uma só vez. Então ele diz assim, olha, o crente deve, é um dever, esforçar-se o mais que ele puder, o mais possível. Mas de modo algum ele nutrir a ideia de que ele vai conseguir resolver tudo numa encarnação. Imagina, basta a gente olhar o modelo e guia da humanidade. Você acha que numa encarnação eu vou conseguir me igualar ao Cristo? Modelo de perfeição? Não tem. Mas eu também tenho que reconhecer que eu estou muito longe dele. Então, por mais que nessa encarnação eu faça um esforço sobrenatural, eu vou evoluir, mas ainda estarei muito longe dele. Porque o que nós estamos aprendendo ainda é abecedário. Enquanto tiver pessoa no planeta Terra, enquanto nós passarmos pelas ruas e vermos irmãos nossos jogados ali, as moscas, isso mostra, ali é um retrato da condição do terráqueo. Porque todos os dias passamos nós ali e não fazemos nada. 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 Há um grupo, se vê um cachorro, ele pega e leva para casa. Mas um ser humano não. Vai ver o nosso nível. A gente tem rede social, essa coisa está tão entranhada, que é vídeo de animal, que eu acho uma gracinha. Isso é a nossa potencialidade. Nós temos uma potencialidade muito grande dentro de nós divina e que nós limitamos aos animais. Se essa mesma força, essa mesma potencialidade conseguisse se direcionar para os humanos, acabaria a fome. Acabaria a fome. Então, por mais que nós venhamos a fazer muito esforço, de uma só vez, porquanto a vida humana é aprendizado de lutas purificadoras. Então, se é para purificar, é porque um dia deixou de ser puro. Porque Deus não nos fez mal e nem nos fez impuro. Ele nos fez simples e ignorantes, mas nunca nos fez impuro. A impureza fomos nós que fomos adicionando ao decorrer das nossas encarnações. Por isso é que nós estamos no processo aqui de purificar. Que ele diz: porquanto a vida humana é aprendizado de lutas purificadoras. E, no cadinho do resgate, nem sempre a temperatura pode ser amena. Nem sempre pode ser amena. Alcançando por vezes ao mais alto grau, para o desiderato, que é o desejo do acrisolamento. Acrisolamento é aperfeiçoamento. Então, às vezes, para aperfeiçoar, é necessário uma alta temperatura. Alta temperatura quer dizer altos sofrimentos, dependendo do que nós vamos expiar. Quando nós, ainda há pouco falando do meio social, imagina o que é você reencarnar lá no sertão mesmo. Você querer água, não ter,
Você querer fazer uma plantação, aquela terra dura, árida. Você querer tomar um banho com chuveiro, a água caindo. Difícil. Só que no ano de 2018 existe ainda por perversidade, por indiferença da sociedade. Porque dentro dos recursos, quem tem a oportunidade de viajar já deve ter conhecido Dubai. Feito aonde? No deserto. As plantações de Israel. Então, dinheiro tem, inteligências tem, recursos temos. O que falta é interesse e boa vontade. Então, isso é perversidade. Então, hoje, o nosso planeta ainda está nessa condição por conta do egoísmo humano. Os recursos são desviados para interesses próprios. Falta vontade, falta interesse, falta uma série de coisas. E falta consciência nossa. A consciência realmente de cobrar, de exigir. Olha, eu me lembro que o pessoal de São Paulo, o ônibus aumentou 10 centavos. Vocês viram a confusão que foi? A confusão foi tão grande que até atores da América do Norte começaram a se aliar combatendo os 10 centavos. Até o cara do Facebook, o que criou. Tamanho barulho que aqueles jovens fizeram por causa de 10 centavos. Nós aumenta a gasolina, ninguém fala nada. Sabemos de todos, por exemplo, eu nem sabia desse Sudene, que vai dinheiro para lá e não se faz nada. Então, nos falta também um movimento. Tem um prefeito de uma cidade que está rodando muito na internet. O nome dele é Sérgio. Um rapaz muito simples. O pessoal até dizia que ele era louco. Porque todo ser humano que decide fazer o bem é rotulado de louco. Sábado e domingo filmaram, por isso que chamam ele de doido. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava cavando e fazendo o jardim, esse canteiro que tem no meio da rua, onde faz a bola. Ele com outro grupo. Ele disse esse dinheiro que a prefeitura estaria gastando para fazer isso. E ele fazendo isso. Ele é muito simples. Ele vai de bicicleta. E outra, ele disse, lá na nossa prefeitura, eu mandei fazer essa blusa para todo mundo. Todo mundo lá, desde o prefeito, que é o primeiro servidor público, ele se coloca assim, até o nosso porteiro se veste igualzinho. Todos nós nos vestimos assim. Não tem diferença nenhuma. O trabalho dele, procura ver. Então ele diz assim, o dinheiro que a gente ia gastar aqui com essa plantação, a gente está direcionando para as escolas. Então ele está com tudo pago, tudo atualizado, pagou 13º, dinheiro dá para tudo e ainda sobrou, com recursos da própria prefeitura, não pediu nada federal. Os líderes que estão lá são reflexo do povo. Olha, ainda há pouco conversando com meu irmão, que o filho dele está passando por uma situação, meu sobrinho vai ter que operar. O Getúlio Vargas tá lento, sabe por quê? Porque descobriram uma máfia lá dentro, estão desviando prótese. O governo federal está lá dentro, só lá, para tudo quanto é canto. Então, ou seja, nós não temos líderes porque ainda não temos povo decente. É reflexo, não tem jeito. Então, por isso que eu te digo, enquanto nós estivermos vendo, ou a gente é rotulado de doido e leva para casa para cuidar, e aí vai ser rotulado de doido porque é para assistente social de tudo quanto é canto, ou então a gente vai continuar indiferente realmente. Nós estivemos lá em Minas Gerais, na cidade de... lá com o Alberto não, como é o nome? Aquele centro espírita, o caminho Casa do Caminho. Era um cidadão, esqueci, me deu branco do nome dele. O que ele fez? Ele pegou um idoso e levou para casa dele, a casa pequena. Depois ele pegou o segundo idoso e levou para casa dele. Terceiro, daqui a pouco ele estava com 5 idosos. Aí as pessoas em torno começaram a se sensibilizar e começaram a ajudá-lo, doando o alimento, doando. E ele contou para a gente, ele deu uma pequena palestra, ele disse, não tinha máquina de lavar, eu lavava todas as roupas na mão.
Eu lavava. Então, fez diferença. E foi rotulado de louco. Hoje, a casa dele continua no centro. E em torno é o hospital. Que começou com asilo. E hoje a prefeitura ajuda. E a casa dele continua lá no centro, no barro. Né? Não tem piso, ele no barro. Tudo limpinho. Eu nunca vi um barro tão limpinho. Mas é a forma que o nosso irmão vive. Fugiu agora o nome dele na cabeça. Então, realmente é uma questão de consciência coletiva. Em todas as circunstâncias, guarde o cristão a prece e a vigilância. Prece ativa, e olha, quando ele diz prece e vigilância, meus irmãos, até que ponto os espíritos influenciam em nossa vida? Quase sempre são eles que vos dirigem, não é isso, Carla? E quando a gente fala em espírito, a gente só consegue imaginar em espírito desencarnado. Todos nós exercemos influências um sobre o outro. Quer ver? Eu vou chegar aqui com a Lígia é amiga, conhece a Carla. Aí eu chego aqui com a Lígia e detono a Carla para a Lígia. Se a Lígia não vigiar e orar, ela vai ficar com ódio da Carla. Ao ponto, quando a Carla se aproximar, ela vai maltratar. Por quê? Porque ela recebeu a minha influência. Então, nós recebemos influências diárias. Por isso que Jesus diz, vigie e ore. Então, uma vez que, se eu vier falar mal da Carla, detonar, o máximo que a Lígia pode fazer, na condição de uma espírita cristã, é orar. Ouvir a minha doença. Ouvir a minha patologia. E por isso que ela tem 2 ouvidos, porque entra por um lado e sai pelo outro. Ela não vai faltar com a caridade, com a louca que está aqui, mas também não vai pegar a patologia da louca para passar para outra. Em algum momento alguém tem que parar o mal. Então, se eu ouvir e me permitir influenciar, eu deixei de orar e de vigiar nesse momento. E se o movimento que eu fiz para a Lígia não deixou a Lígia bem, isso já quer dizer que a minha influência foi mal, foi má. Eu fiz mal para a Lígia. Eu despertei na Lígia antipatia, raiva e rancor. Então, quando nós falarmos de influência, tenhamos muito bom senso para saber que existe influência de encarnados e de desencarnados. Então, nós vamos ouvir, vamos sacudir a cabeça e morrer aqui. Eu não vou passar esse mal para frente. Nem vou deixar ficar em mim e nem muito menos vou passar para frente. Não vou deixar de conversar com a Carla, de ter carinho com a Carla, porque a Carla nunca fez mal para a Lígia. Por que eu vou despertar essa antipatia? E nós somos muito assim. Nós somos muito assim. Prece ativa. O que é a prece ativa? Que é o trabalho do bem. Trabalho do bem. Trabalho do bem não é só tu ir lá servir a sopa. O trabalho é o trabalho diário. E vigilância. Olha lá. Vigia. Que é a prudência necessária. Tudo isso é a pergunta que fala: deve o crente criar imposições absolutas para si mesmo, no sentido de alcançar mais depressa a perfeição espiritual? Primeiro ele falou deve. Segundo ele diz, mas calma teu coração, porque tu não vai ser Cristo numa encarnação. E o segundo, agora ele entra com oração e vigilância. É o trabalho do bem e vigilância, que é a prudência necessária, de modo a não trair novos compromissos. Ao invés de crescer, tu arruma mais encrenca. E nesse esforço, a alma estará preparada a estruturar o futuro de si mesma, no caminho eterno do espaço e do tempo, sem o desalento dos tristes e sem a inquietação dos mais afoitos. Olha lá o equilíbrio. Preparada a estrutura o futuro de si mesma, no caminho eterno do espaço e do tempo, sem o desalento dos tristes e sem a inquietação dos mais fortes. Eu tenho que crescer, não. Todo movimento de progresso, ele tem que nos trazer paz e equilíbrio. Você faz uma força, mas isso te dá um bem-estar.
Isso te dá uma sensação agradável de me superei, consegui. Mas não, não vou, mas estou com a vontade de ir. Eu sofro tanto por não ir. Não está tendo esforço autêntico. Você está se comprimindo, mas não se educando. Então, até o próximo estudo. Vamos retomar 1, 2, 4. E agradecemos ao nosso Senhor Jesus, aos amigos espirituais. E até a próxima semana, gente.